Boa noite a todos. É um prazer enorme, uma grande responsabilidade estar aqui reunido com toda a equipe, encarnada e desencarnada. Como de hábito, o nosso primeiro convite é para buscarmos uma posição cômoda do corpo físico, aquietarmos a mente, percebermos-nos dentro do corpo físico como luz, como espíritos imortais que somos. E juntos, cada um a seu modo, perceber a presença de Jesus, mentalizando o Mestre. Vamos nos colocando em espírito diante de Jesus, ajoelhados, pedindo a Ele que estenda a sua mão radiosa sobre todos nós, para que toda essa equipe querida do Amor em Gotas Espiritual nos autorize o início da nossa reunião, e pedindo ao Mestre para que essa energia que estamos gerando, com a nossa força mental, com o nosso carinho, tudo na mesma frequência, possa chegar a todos os necessitados. E quantos são necessitados? Quantos estão nesse exato momento desesperados, pedindo ajuda? Quantos estão sofrendo, enfrentando expiações e provas dificílimas? Quantos estão com câncer? Quantos estão nos hospitais? Quantas crianças com doenças graves? No mundo espiritual, quantos se arrastam na lama, nas trevas, no umbral? Que o querido Jesus possa abençoar a todos e que o Mestre leve essa nossa prece ao Criador, ao nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Bom, meus amigos, a proposta hoje é conversarmos um pouco sobre transmissão do pensamento, sobre prece, assunto tratado no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo por Kardec. Eu vou tentar, ao longo da nossa conversa, associar um dos inumeráveis benefícios que a ciência nos proporciona no dia a dia com esse tema, com o tema que vamos tratar. Vou tentar fazer uma associação. Por isso eu peço um pouco de paciência para vocês, porque eu vou usar uma boa parte desse tempo da nossa conversa para falar de telecomunicações. Embora eu não seja especialista no assunto, ele permite que façamos algumas considerações bem interessantes, associando ciência, filosofia e religião. Um sistema de telecomunicações, ele tem por objetivo permitir a transmissão de mensagens e informações entre dois pontos distantes, através de canais telefônicos. Um sistema básico ele é constituído por uma fonte, um meio de transmissão e um receptor. Vamos trazer aqui para a nossa conversa um fato corriqueiro, que todos usufruímos diariamente, uma conversa telefônica. O sistema mais antigo que existe, ele é composto por um par de fios de cobre. Por um fio, a informação vai, por outro fio, a informação volta.
A ciência chama isso de canal bidirecional. Toda essa conexão de uma conversa telefônica, ela é gerenciada pelas estações telefônicas, né? Todas elas estão interligadas entre si e possuem equipamentos bastante sofisticados que tratam esses sinais que trafegam e direcionam esses sinais. Nesse exemplo aqui de um par metálico, o sinal que trafega pelos fios é uma onda eletromagnética. E aqui a primeira lembrança, a primeira conexão que eu quero fazer com o assunto espiritual. Uma onda, qualquer que seja ela sempre carrega energia. Basta lembrarmos o que acontece com o nosso corpo físico quando estamos no mar, né? Quando uma onda vem e se choca com o nosso corpo, a gente absorve uma parte daquela energia e é deslocado. Então, toda onda carrega energia. Bom, voltando ao assunto de telecomunicações, vou avançar um pouquinho mais nesse termo. Atualmente, é muito comum utilizar-se a fibra ótica para telecomunicações. E aqui que eu vou me estender um pouquinho mais. A fibra, ela é um fio de vidro maciço, da espessura, ela é um pouco maior que a espessura de um fio de cabelo. Mas a onda que trafega por ela é luz. Essa luz, ela caminha somente de forma digital. Tá? Então, tudo é transformado num código digital. Tem luz, é um bit 1. Quase não tem luz, é bit 0. Quem se encarrega de transformar tudo isso para que as pessoas que estão nas pontas compreendam são os equipamentos que estão nas centrais telefônicas. São muito sofisticados. Eu vou pedir para a Fabi colocar na tela uma foto que eu mandei para ela hoje. Por favor, Fabi, se você conseguir. Enquanto a Fabi tenta colocar, é assim, essa foto que a Fabi vai colocar para a gente, ela é uma ilustração de laboratório de uma fibra ótica funcionando. Eu vou esperar mais um segundinho para ver se a Fabi consegue colocar. Mas, enfim, nós vamos continuar falando. Olha aí, acho que agora vai entrar a foto. Bom, olha que interessante. Boa parte dessa nossa conversa de hoje, das imagens e dos sons da nossa reunião, está trafegando desse jeito aí, ó. Tá vendo? Tem luz, bit 1. Não tem luz, bit 0. Eu repito, essa foto é uma ilustração de laboratório, tá? E ela é feita muito lenta para que a gente compreenda como é que é o processo. Essa luz, pessoal, ela é gerada, talvez se você quiser já retirar, fique à vontade. Essa luz, ela é gerada por um laser. Tá? Ele sozinho, se a gente for desmontá-lo lá da placa, ele tem o tamanho de um grão de sal. E ele gera bilhões de bits num segundo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Se a gente comenta esse assunto, ela, puxa, o que passa? A nossa reunião está sendo transformada num código de luz. Eu estou vendo o Alberto, eu estou vendo a Leila, eu estou vendo o Jean, e nesse intervalo lá entre as estações, isso é transformado em... Isso é luz. Quer dizer, se você comenta isso com quem não é da área de telecomunicações, dificilmente a pessoa acredita. O quê? Um laser do tamanho de um grão de sal acende e apaga bilhões de vezes por segundo? Sim. A associação que eu quero fazer é exatamente com o mundo espiritual. Se você fala para alguém que não é espírita ou espiritualista do mundo espiritual, qual é a mecânica dele, como funciona, da reencarnação, da imortalidade da alma, a pessoa tem dificuldade de acreditar.
É normal que seja assim. É só um detalhe, uma outra comparação. Nós vimos uma foto, uma simulação de laboratório, mas na prática, no sistema de telecomunicações, a luz que trafega pela fibra, ela é invisível ao olho humano. Se eu olhasse no sistema que está acontecendo neste momento aqui na nossa reunião, eu não veria luz. Por quê? A luz que é usada pela ciência, ela está numa outra faixa de frequência, que é invisível ao olho humano. Nós não enxergamos a luz real que está trafegando nesse exato momento entre as estações telefônicas e a partir aqui do nosso modem de casa. Se a gente parar para pensar, a gente não consegue fazer uma outra associação desse exemplo de ciência com a realidade do mundo espiritual? Consegue, muitas. Os mundos físico e espiritual, eles estão entrelaçados. A diferença é que eles funcionam em faixas de frequência diferentes. Assim como esse exemplo que a gente viu da foto da fibra funcionando do laboratório real. No laboratório, ele fez uma simulação, a gente enxerga a luzinha acesa e apagada, acesa e apagada. No real, está também um bit aceso e apagado, mas a gente não enxerga. Tá? Nós, humanos, estejamos encarnados ou desencarnados, somos seres eletrônicos. E os médiums têm essas características especiais. Assim como aqueles sofisticados equipamentos que estão lá nas centrais telefônicas, os médiums conseguem ajustar a sua capacidade de recepção dos sinais que chegam até eles. Nós já comentamos que um sistema de telecomunicações precisa ter uma fonte para gerar energia, um meio de transmissão para transportar a energia e um receptor para absorver a energia que é direcionada para ele. Né? Outra associação importante. Fonte e receptor precisam estar ajustados na sua frequência. Precisam estar em sintonia, senão o sistema não funciona. E daí outras reflexões importantes. Eu vou agora avançar. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, depois, quando tivermos tempos de ler, tudo isso que eu comentei até agora está lá associado por Kardec. Notem que interessante. Kardec ele afirma no item 15 desse capítulo, e agora vocês me dão licença, eu vou ler, abro aspas para o Kardec. Ele diz o seguinte: o poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. O poder da prece está no pensamento. Não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. No mesmo capítulo, o Kardec afirma que a prece realizada pelo homem de bem sempre tem maior eficácia. E quando realizada em comum, com todos associados com a mesma finalidade, a ação da prece é mais poderosa. Agora eu vou trazer a ciência de novo aqui para a história. Em física, esse conjunto de ondas que estão na mesma fase e que se reforçam, dá-se o nome de interferência construtiva. Olha, gente, é a ciência atestando a afirmação de Kardec, lá em 1865. O que nós fazemos aqui, quando nós oramos em conjunto, quando nós oramos na casa em conjunto, quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, né, é interferência construtiva. Estamos todos na mesma frequência, estamos todos em sintonia, estamos todos com o mesmo objetivo. Por isso que eu estou tentando fazer essas associações científicas. Né? A prece, seja ela por louvor, seja ela por agradecimento, seja ela por um pedido de auxílio espiritual,
um tratamento físico, né? Quando ela é feita com alma, com amor, né? A energia que ela carrega é muito intensa. É energia amorosa. É ela que trafega. É pela prece que nos colocamos em contato com o Criador, que nos colocamos em contato com as criaturas a que desejamos. O pensamento, como comenta Kardec, ele é gerado pela mente. É uma onda com características muito especiais. Ela carrega a energia mental. É diferente daquele primeiro exemplo que eu falei, que é uma onda eletromagnética, depois o segundo, que é uma onda luminosa. Aqui é uma onda diferenciada, ela é em altíssima frequência. Quando estamos encarnados, o cérebro humano tem um papel muito importante nesse processo. Todos nós somos transmissores de energia e atuamos no meio ambiente. Atuamos sobre as demais formas de vida. Atuamos até sobre objetos inanimados. E, principalmente, atuamos sobre nós mesmos. Tanto atuamos sobre nós mesmos, que vou trazer um outro fato científico para a gente associar com todo esse comentário. Na Copa do Mundo de Futebol de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, foi transmitida uma imagem muito rápida, por alguns segundos, e os amigos podem ver isso na internet, com um paraplégico. Ele estava usando um exoesqueleto e, com a força do pensamento dele, ele conseguiu dar um chute numa bola. Foi a primeira imagem da Copa do Mundo de 2014. Pois quem tiver curiosidade, dá uma olhada. Esse tipo de trabalho ele é desenvolvido por neurocientistas no mundo inteiro. Um desses neurocientistas é um brasileiro, é o Dr. Miguel Nicodelis. Talvez muitos já tenham ouvido falar dele, né? Eles implantam algumas próteses neurais em pacientes com essa característica, por exemplo, paraplégicos, e posteriormente essas pessoas, com a força do pensamento, conseguem movimentar aqueles órgãos que são deficientes, que estão com a deficiência. Na internet a gente consegue achar alguns vídeos, é muito interessante. Braços robóticos que se movimentam apenas com a força mental do paciente que é preparado para isso. Há muito a ciência reconhece a força do pensamento, a nossa energia mental. Eu repito, estejamos encarnados ou desencarnados, somos seres eletrônicos. E, como tal, a energia produzida pelo nosso campo mental, ela é resultado daquilo que pensamos, é resultado daquilo de como agimos, é resultado de nossas emoções, de nossos sentimentos, de nosso comportamento. A faixa vibratória e a sintonia que eu comentei explicam muito dos nossos sentimentos de simpatia, dos nossos sentimentos de antipatia, do nosso sentimento de bem-estar ou mal-estar em alguns ambientes. Vamos pensar o bom, né? O que a gente sente quando a gente está no Amor em Gotas, no nosso trabalho, fazendo a nossa prece em conjunto, aquela vibração amorosa, aquele bem-estar. E o contrário também é verdade, né? Mas nem cabe aqui na nossa palestra a gente citar um ambiente mais pesado. Vamos pensar no bom ambiente, né? Mas tudo se explica. São ondas, são faixas de frequência, são sistemas que trafegam entre pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Agora, Reginaldo, você está falando de transmissão do pensamento, energia que se transmite pelo pensamento. Qual é o meio de transmissão? É o ar? É o que a gente pensaria de imediato, né? E a resposta é não. O meio de transmissão da energia que é gerada pelo pensamento é o fluido universal.
E quem nos responde isso é Kardec, na pergunta 27 e 27A do Livro dos Espíritos. Ele fala sobre o fluido universal. O fluido universal, ou fluido cósmico, também a gente encontra esse tipo de informação, ele é etéreo. Ele preenche todo o espaço onde nós estamos mergulhados. Tá? E, inclusive, já começa a ser entendido e explicado pela própria ciência. O fluido universal é que é o veículo de transmissão do pensamento. Assim como a fibra ótica que eu usei lá atrás para a gente comentar um fato científico é o veículo de transmissão da luz, o ar é o veículo de transmissão do som. Né? Outra coisa interessante, num sistema de telecomunicações convencional, qualquer tipo de sinal que trafegue por ele, seja uma onda eletromagnética, seja luz, a luz ou energia elétrica são ondas eletromagnéticas, seja qual for, quando ela trafega pelo meio de transmissão, ela vai perdendo potência. A energia mental não perde potência. Essa perda de potência é chamada pela ciência de atenuação. A energia mental não sofre processo de atenuação e ela não tem limite de distância. Chega até Deus. Bom, gente, eu tenho certeza que, como eu fico muitas vezes surpreso com as qualidades dos meus pensamentos. Às vezes eu me assusto com isso. Eu falo, Reginaldo, mas como é possível você pensar uma coisa desse tipo, né? Excluindo uma eventual interferência espiritual que possa estar acontecendo naquele momento, o fato é que uma parte da nossa estrutura mental, eu diria que de muitos de nós, né? Uma parte da estrutura mental, ela ainda está desassociada dos ensinamentos evangélicos, né? E isso é resultado de muitas vidas pregressas. Nós estamos em treinamento, nós estamos em aprendizado. Então, essas falhas de pensamento, essas surpresas que a gente tem com a gente mesmo, é absolutamente normal que ocorra. Né? E quando isso ocorrer, nada de auto-arrependimento, de auto-desprezar, meu Deus, eu sou terrível, eu não podia pensar isso. Não. É a forma com que a gente olha, eu estou em aprendizado. Que bom que eu estou identificando isso, porque eu posso modificar. Né? Que bom que a gente consegue perceber a mente funcionando de forma inadequada e fazer a correção. Né? Mas é preciso estar atento. Eu até pensei em dar um título dessa nossa conversa do orar e vigiar. Jesus nos advertiu sobre isso. Né? A mente, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela é uma ferramenta. O que eu estou querendo dizer? Que acima da mente há uma inteligência maior, que somos nós. Nós devemos ter o controle da mente. Nós temos que trazer essas rédeas para as nossas mãos. E nós temos essa capacidade. Né? Depende de nós, depende de estarmos atentos a isso. Né? Aos poucos, com as oportunidades que a reencarnação nos proporciona, nós vamos compreendendo essa mecânica mental e vamos trazendo para nós o controle da mente. Né? Estejamos encarnados ou desencarnados, isso não significa nada, é cela mesmo e chose. Né? Nós vamos aos poucos percebendo o poder interior que temos. Vamos percebendo que temos, sim, a capacidade de escolher naquilo que vamos pensar. E vamos nos conscientizando do que Jesus ensinou. Vigiar. Vigiar os nossos pensamentos. Bom, quando notarmos que estamos gerando, digamos, pensamentos inadequados,
A recomendação é não tentar aniquilá-los à força. Não, porque é um processo normal. Tá? A proposta é ir reduzindo a quantidade de energia que a gente fornece para esses pensamentos negativos, inadequados. Por exemplo, vem à mente uma situação qualquer de algum momento passado, de um fato desagradável, né? Aí o que eu faço? Eu retorno no tempo e fico ruminando aquele fato, pensando, puxa, fulano foi desonesto comigo, fulano foi agressivo, eu deveria ter sido mais agressivo, eu deveria ter respondido. O que está acontecendo nesse momento? Eu estou fornecendo energia para o meu pensamento negativo. Cada vez mais aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna uma bola de neve. Então, a sugestão é, ao longo do dia, tá? Assim que percebermos que a mente está trabalhando com pensamentos negativos, voltarmos a nossa atenção para algo positivo, a nossa escolha. Tá? Esse exercício ele faz com que a negatividade ela vá se esvaziando sozinha. Por exemplo, podemos pensar nos ensinamentos maravilhosos de Jesus, né? Ao invés de eu ficar pensando lá naquilo que eu deveria ter reagido, o que eu deveria ter feito, deveria ter sido agressivo, não. Pare e penso, poxa, eu vou pensar no amar a Deus sobre todas as coisas. Por que não pensar no amor ao próximo? Por que não pensar como Jesus praticou o perdão, como ele nos ensinou a perdoar? Por que não pensar nas bem-aventuranças do Sermão do Monte? O que acontece? Se a gente muda a frequência, tá? Os pensamentos negativos eles vão se esvaziando sozinhos. Quando você percebe, você já está num outro nível, você está numa outra faixa. Em pouco tempo, os pensamentos negativos desaparecem. Gente, nós não sabemos o que o minuto seguinte nos reserva. Portanto, esses exercícios, essas práticas mentais, elas são muito importantes para que a gente possa estar bem todos os dias, cada vez melhor todos os dias, consigo mesmo, com tudo, com todos à nossa volta. São exercícios fundamentais para a gente fazer todos os dias, né? Existe dentro de nós um poder regenerador, um poder imenso, que nós, com esse estudo evangélico que fazemos aqui com frequência, estamos aprendendo a reconhecer. Nós estamos aprendendo a nos aproximar desse poder imenso que temos, desse poder regenerador fantástico. Jesus nos falou sobre a fé. Eu me lembro que um dia, que acho que foi a Joara, ela trouxe o grãozinho de mostarda, mostrando quando foi a dona Mirna que mostrou. Jesus nos explicou. Ele nos falou qual o grãozinho de mostarda aqui, né? Assim, lentamente, nós vamos nos conscientizando de que fazemos parte do universo. Nós fazemos parte dessa vida única, que é a criação divina. E eu gostaria de encerrar com uma coisa muito importante que o Hugo recentemente lembrou na sua palestra, né? A necessidade de incluirmos na educação das crianças a cultura evangélica. A necessidade de incluir na educação das crianças o exercício do bem pensar. Porque isso faz com que esses seres se transformem em homens de bem. E é isso que vai ajudar a construir essa sociedade que nós tanto almejamos, uma sociedade ética e moralmente mais avançada para esse mundo que está se aproximando e que nós tanto comentamos aqui no nosso Evangelho, na regeneração. Educar as crianças com esse foco é fundamental, né? Nós aqui já estamos
treinando, já estamos vivenciando. Esse nosso exercício evangélico é muito útil, nós conversávamos isso um pouco antes de entrarmos na nossa conversa, mas é assim que a gente consegue avançar. Bem, meus amigos, orar e vigiar e ensinamento para as crianças. É tudo que nós gostaríamos de transmitir essa noite para vocês. Eu agradeço muito a paciência, espero ter contribuído para que a gente medite um pouco sobre nós mesmos, sobre vigiarmos a nós mesmos durante todo o dia. Vamos então, mais uma vez, nos colocarmos em posição de oração, ajustarmos a nossa frequência, né? Fazemos aquela interferência construtiva das nossas ondas mentais. Elevar o pensamento ao querido Jesus novamente, a essa equipe maravilhosa que nos auxilia no Amor em Gotas. Pedir a esses amigos queridos para que possam estar presentes ao lado de todos aqueles nomes que estão anotados na nossa relação de vibrações, para que cada um receba parte dessa energia, que essa luz fortaleça os seus corações, fortaleça-os mentalmente, para que continuem na luta, firmes, fortes e confiantes. Que a equipe espiritual possa levar essa energia até o umbral, até as trevas. As notícias que temos de como é difícil, como é sofrido esse período dos nossos irmãos desencarnados, para que eles recebam ajuda, que as equipes espirituais consigam chegar até eles, aqueles que já têm condição de serem resgatados e serem levados para tratamento nos hospitais do espaço. Vamos continuar orando, meus amigos. Vamos mentalizar os nossos lares. Vamos imaginar a porta principal da casa se abrindo e uma luz intensa penetrando na casa, tomando conta de todo o ambiente, de todos aqueles que estão conosco nessa existência, trazendo equilíbrio aos lares. Vamos pensar no nosso país, para que nosso Brasil esteja abençoado, para que tudo esteja num clima de paz, num clima de evangelho, num clima de amor, que o nome de Deus seja efetivamente respeitado com amor e de joelhos, agradecendo ao Pai, agradecendo ao Mestre Jesus, a toda essa equipe espiritual pelo amparo na noite de hoje. Obrigado a todos, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.